O IPEN, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, anunciou que a partir de hoje está suspensa a produção de alguns produtos e medicamentos que são usados para o tratamento de câncer. O motivo é a falta de dinheiro, de recursos, e já tem remédio faltando. Faz um ano que a Tatiana descobriu um tumor neuroendócrino, um tipo raro de câncer que atinge o pâncreas ou o intestino. O primeiro tratamento não deu certo. A alternativa agora é uma medicação da categoria dos radiofármacos, que são fornecidos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Amanhã ela começaria um novo tratamento, só que o remédio está em falta. Vai me atrasar bastante e tudo que a gente pudesse fazer antes, a gente trabalha contra o tempo, seria melhor, mas a gente não tem nenhuma previsão ainda de quando vamos poder iniciar. A gente fica bastante preocupado. A falta dos medicamentos não chega como uma surpresa. Um corte de 46% no orçamento já sinalizava o comprometimento das atividades do IPEN, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 2020, a verba repassada ao IPEN pelo governo federal foi de 165 milhões de reais. Este ano, até agosto, o Instituto recebeu pouco mais de 91 milhões. Já foi feito um pedido ao governo para aprovação de recursos extra no valor de 89 milhões. Mas a verba precisa passar por aprovação do Congresso Nacional e por sanção presidencial. Está faltando mais 70 milhões para a gente terminar o ano. Ainda assim, sem contar a valorização do dólar, né? Porque tem muita parte desses insumos que são importados, né? Então, já era uma situação prevista, já, né? E que se vinha tentando brigar para revertê-la. Os chamados radiofármacos produzidos pelo IPEN têm duas funções. O tratamento, que no caso de alguns tipos de câncer é a única opção. E o diagnóstico por imagem, exames que ajudam a detectar a presença do câncer e de outras doenças, como Alzheimer. O IPEN, que fica aqui dentro da USP, é responsável pelo fornecimento de 25 tipos de radiofármacos. E 85% de toda a produção nacional desse tipo de medicamento com material radioativo também sai daqui. Para a tarde de hoje está prevista a entrega do último carregamento de iodo 131, usado na detecção do câncer de tireoide. Depois desse, ninguém sabe quando será o próximo. O problema pode afetar cerca de 2 milhões de pessoas em todo o país, segundo a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Nós temos alguns pacientes com câncer de pâncreas e de intestino, do subtipo neuroendócrino, que podem ser tratados com uma medicação que chama lutécio. O lutécio também está em falta. Eu tenho 3 pacientes no hospital que eu trabalho que eu trataria nessa semana, mais especificamente amanhã, e eu tive que cancelar esse tratamento porque essa medicação está em falta. Eu não sei o que falar para esses pacientes, né? É tão ruim falar para eles que o tratamento não vai poder ser realizado porque a medicação está em falta, mas a gente não tem perspectiva de quando essa situação poderá ser normalizada e se vai ser normalizada. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações disse o seguinte: afirmou que desde junho vem pedindo ao Ministério da Economia mais recursos para a produção dos chamados radiofármacos pelo IPEN e que está trabalhando junto ao Congresso Nacional para aprovar o projeto de lei que prevê a liberação desses recursos extras. Essa votação está prevista para a próxima semana. A gente tentou uma posição do Ministério da Economia, mas ainda não tivemos resposta. E as farmacêuticas Pfizer e BioNTech anunciaram que a vacina que elas produzem contra a Covid é segura, bem tolerada e mostrou boa resposta na produção de anticorpos em crianças de 5 a 11 anos. Então a gente vai lá para Nova York falar sobre esse assunto com a nossa correspondente, a Sandra Coutinho, porque esses resultados positivos nas pesquisas nos animam, a gente já fica com aquela expectativa de quando as crianças dessa faixa etária devem começar a ser vacinadas. Já tem essa previsão aí, Sandra? Bem-vinda e boa tarde.
Boa tarde, Maju. Como é bom dar notícia boa, né? Ainda não tem essa previsão, viu? Mas a Pfizer disse, aliás, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Pfizer disse o seguinte, que vai pedir a autorização para o uso emergencial da vacina em crianças a partir dos 5 anos de idade o mais rápido possível. Eles também vão apresentar esse pedido para a agência reguladora lá da União Europeia, a EMA. Olha, o que está sendo anunciado hoje é o resultado dos testes finais que foram feitos em 2.300 crianças com idades entre 5 e 11 anos. O resultado, então, elas receberam uma dose que corresponde a 1/3 da dose aplicada nas pessoas acima dos 12 anos. E mesmo assim, alcançaram o mesmo nível de proteção contra o novo coronavírus. E o esquema vacinal é o mesmo das outras faixas etárias. 2 doses com um intervalo de 21 dias, 3 semanas. Apesar de ainda não ter sido revisada por cientistas independentes e também não ter sido publicada em nenhuma revista científica por enquanto, essa pesquisa representa uma ótima notícia, principalmente nesse momento em que a variante Delta não para de avançar. Aqui nos Estados Unidos, neste momento, 1/5 das pessoas internadas com Covid tem menos de 18 anos de idade. E houve um aumento de casos de Covid entre as crianças de 240% desde o mês de julho. Olha, além disso, as aulas presenciais foram retomadas no início do mês. E em alguns estados, os governadores proibiram o uso de máscara nas escolas. A Pfizer anunciou também que já está fazendo testes em bebês de 6 meses até a idade de 4 anos para ver se a vacina também é eficaz nessa faixa etária. E esses resultados devem ser anunciados em breve, Maju. Então aguardemos, em bebês, quem sabe, e em crianças também. A gente está aguardando aí o mais rapidamente possível, segundo a Pfizer, que vai pedir autorização aí para a agência reguladora americana. Obrigada, viu, Sandra? Olha, a Inglaterra e a Escócia começaram hoje a vacinar crianças e adolescentes entre 12 e 15 anos. As vacinas foram para a escola. Salas de aula já começaram a virar pontos de imunização na Inglaterra e na Escócia. Quero ficar com os meus avós, passar um tempo com eles com segurança, disse o adolescente de 15 anos. A mãe de uma aluna de 15 anos também contou que quando soube que teria vacinação na escola, não pensou 2 vezes. O Jack, de 14 anos, falou que ele e os amigos estão felizes por tomar a vacina, que vai tirar um pouco da preocupação com a Covid. A mãe dele estava toda orgulhosa do filho e aliviada. Aqui no Reino Unido, crianças e adolescentes vão receber 1 dose da vacina da Pfizer. A vacinação para essa faixa etária já é feita em vários outros países da Europa, como Portugal, Espanha, França e Dinamarca. No Reino Unido, a conclusão foi que vacinar crianças e adolescentes vai diminuir a chance de interromper as aulas no próximo inverno e ajudar a controlar ainda mais a transmissão para pessoas mais velhas, dos grupos de risco. Em outra frente da campanha de vacinação, o governo britânico está chamando para tomar uma dose de reforço todas as pessoas com mais de 50 anos, profissionais da saúde, cuidadores e adultos em geral com alguma doença prévia. Essas pessoas devem receber o reforço pelo menos 6 meses depois da segunda dose. Enquanto países avançam nessa estratégia de dose de reforço, outros não começaram nem a aplicar direito a primeira dose ainda. É uma questão moral que o mundo enfrenta. Uma pesquisa divulgada hoje alerta que sem uma redistribuição, 100 milhões de vacinas podem ir para o lixo nos países ricos. A maior parte na União Europeia, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Isso mesmo com vacinação de crianças, adolescentes e doses de reforço. E esse é um número conservador, diz o diretor do grupo de análise responsável pela pesquisa. Em entrevista ao jornal Hoje, ele fala que entre 1 milhão e 2,5 milhões de vidas podem ser salvas se houver uma redistribuição dessas doses. E que o mundo precisa enfrentar logo o que chamou de tragédia do desperdício de vacinas. Você viu aí, vacina indo à escola na Inglaterra e Escócia, chegando a braços de adolescentes. Já aqui no Brasil, apenas 6 capitais decidiram seguir a orientação do Ministério da Saúde
E, por enquanto, não vão vacinar adolescentes sem comorbidades contra a Covid. Curitiba está aí entre esse grupo de capitais, mesmo depois da chegada de novos lotes de vacinas ao Paraná. Então, a gente vai falar sobre isso agora com a repórter Ana Zimmermann, que está aqui no telão. Oi, Ana, o que você conta mais para a gente sobre esse assunto? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. O Paraná recebeu nos últimos 3 dias mais de 870 mil doses de vacina. Algumas começam a ser distribuídas ainda hoje, mas a Secretaria Estadual de Saúde não deu aval para que as prefeituras vacinem os adolescentes sem comorbidades. Algumas cidades por aqui, como Maringá, estão vacinando todos os adolescentes. A OMS recomenda a vacinação de adolescentes entre 12 e 15 anos quando a vacinação dos grupos prioritários já estiver alta. E a gente lembra que na semana passada o Ministério da Saúde voltou atrás e passou a recomendar a vacinação só de adolescentes com comorbidades. Curitiba aqui passou a seguir essa orientação, apesar de já ter convocado toda a população adulta e de já ter vacinado 97% desse público com pelo menos uma dose. Por enquanto, só adolescentes grávidas ou que acabaram de dar à luz estão sendo imunizadas aqui na capital. Em todo o estado, quase 8 milhões de pessoas já receberam pelo menos a primeira dose e 4 milhões e meio a dose única ou as 2 doses. Alguns estados, como o Paraná, também estão seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. Teresina e Cuiabá ainda não começaram a vacinar adolescentes. Goiânia, Macapá e João Pessoa só vão vacinar adolescentes com comorbidades. E Belo Horizonte decidiu vacinar todos os adolescentes, mas por enquanto ainda não tem doses, então não convocou esse grupo. É importante a gente lembrar que 20 capitais e mais o Distrito Federal decidiram vacinar todos os adolescentes. Maju. É isso, Ana. Valeu. E com a volta às aulas presenciais, são muitos e são grandes os desafios para recuperar o que faltou, o que foi perdido, nesse longo período em que as escolas ficaram fechadas. Mas as iniciativas de algumas redes públicas estão mostrando aí que é possível combater a evasão escolar e reforçar o ensino. Se os meses passados fora da escola não tem volta, daqui para frente o tempo tem que render mais. É melhor reforçar um pouco, estou com dificuldade, vou para a escola e comecei a voltar. No último ano do ensino fundamental, nesta escola estadual de São Paulo, a fórmula do retorno na pandemia é metade dos alunos, dobro de professores. As salas têm professores auxiliares de português e matemática. A atividade online é ótimo, ajuda, mas estar com o professor no presencial, dando um apoio, e eles sabendo que pode contar com a gente, para eles isso é muito importante. Aí, se a professora está explicando para outro aluno, a gente tem a outra pessoa a quem recorrer, alguma dúvida, está sendo bom. Também teve mudança fora da sala. Medição de temperatura na entrada dos alunos, distanciamento, máscara o tempo todo. Com o tempo, todos aprendemos os protocolos de segurança. A escola também, mas ainda era preciso garantir que os alunos seguissem as novas regras. E o reforço no time que fica de olho nas medidas de prevenção veio de fora da escola. A Eliones é mãe e avó de alunos desta escola e agora também trabalha aqui. Ela passou por um treinamento para orientar os estudantes a seguir os protocolos. É remunerada com uma bolsa de R$ 500 por mês. A gente fiscaliza a entrada, para não ter tumulto, porque adolescente, as meninas elas gostam muito de ficar de bracinho dado, A amizade é legal, meninas, mantém a distância, E elas, não tia, tá bom, desculpa, legal. E eles colaboram bastante. No Recife, os profissionais de ensino do ensino médio estimularam os alunos a se envolver na busca ativa e trazer de volta os colegas que não estavam estudando mais. Fizemos uma grande live de todas as escolas da região metropolitana e pedindo para que eles também ajudassem uns aos outros e resgatassem essa questão da evasão escolar. Foi muito importante, porque eles eram vizinhos, eles chamavam uns aos outros, eles pediam para participar. Deu certo com o João Pedro. Ele tem asma e por isso tinha medo de pegar Covid se voltasse para a escola. Mas tinha muito problema na internet e não conseguia acompanhar as aulas online. Vacinado, está de volta, graças à pressão dos colegas e do professor Jonas. Ele é professor de matemática, matemática eu acho que é a matéria que eu mais gosto, então eu estava sempre presente lá, ele via as minhas dificuldades. Ele tentou me puxar ao máximo para estar presente aqui, para tirar o melhor do meu ensino.
São ações que estão no melhor caminho para a retomada do ensino e precisam se espalhar pelo país. Esses processos de recuperação e reforço da aprendizagem não vêm acontecendo, infelizmente, em todo o território nacional. A gente tem alguns casos de sucesso no Brasil, mas infelizmente não é a regra. Então é muito importante que todas as redes de ensino estaduais e municipais promovam processos muito intensos, com muito cuidado de recuperação da aprendizagem, porque não dá para simplesmente fingir que nada aconteceu, reabrir as escolas e a vida como ela segue sem nenhum tipo de adaptação. É hora de readaptação mesmo. Agora a gente vai para o telão com os dados da vacinação que foram levantados pelo consórcio de imprensa com as secretarias, com os estados brasileiros. Em 24 horas, 170.178 pessoas receberam a primeira dose, 230.605 tomaram segunda dose ou então a dose única e 4.990 receberam a dose de reforço. Total aí do dia, 405.773 pessoas se vacinaram de ontem para hoje. Ao todo, 141.623.847 brasileiros receberam a primeira dose de vacina. Isso aqui corresponde a 66,39% da população do país, ou seja, praticamente 2/3. Temos agora 80.285.237 que tomaram segunda dose ou a vacina em dose única e estão, então, completamente imunizados. Isso representando aqui 37,64% da população. A gente sempre reforça aqui que a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou então da dose única. Já a dose de reforço foi aplicada até agora em 300.628 pessoas, ou 0,14% dos brasileiros. No mapa, agora a gente vai ver aqui em verde mais escuro os estados que mais aplicaram a segunda dose ou a dose única em relação à população. Os 5 primeiros, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná. Vamos para Minas Gerais. Minas Gerais, lá em Minas, a cidade de Betim criou um passaporte da vacina. Num primeiro momento, ele seria obrigatório para a entrada em estabelecimentos comerciais. Agora, ele é opcional, mas tem o seguinte, muitos comerciantes estão pedindo para ter o selo que permite que o passaporte seja exigido, porque assim o comércio pode funcionar com ocupação completa. Vários empresários de Betim, cidade vizinha de BH, pediram para a prefeitura este selo aí, que mostra que a partir de hoje só aceitam clientes vacinados com pelo menos a primeira dose. O Kleber, dono de academia, está esperando dele. A gente fica mais à vontade para trabalhar, né? E os alunos têm mais confiança também de frequentar no horário que tem mais movimento. A Prefeitura de Betim instituiu o passaporte da vacina no dia 3 de setembro. O comprovante de vacinação contra a Covid seria obrigatório para o acesso a estabelecimentos comerciais e locais de uso coletivo. A Associação de Bares e Restaurantes foi contra. Porque a gente entende que esse não é o caminho. Não é punindo o dono de bar e restaurante que a gente vai resolver. A gente acredita na educação. Uma semana depois, a prefeitura voltou atrás, revogou o decreto e publicou outro, tornando opcional para os responsáveis pelos estabelecimentos a cobrança do passaporte da vacina. Agora, os donos desses lugares decidem se recebem ou não moradores que não se vacinaram contra a Covid. Nós entendemos que, a partir do momento que já atingimos a imunização acima dos 18 anos, nós devemos pensar medidas inteligentes para que fomente principalmente a economia e que proteja o trabalhador, proteja o proprietário e os usuários. Todos aqueles protocolos de biosseguranças, vamos dizer, os mais comuns, né, álcool, máscara, isso todos permanecem. Os donos de academias, bares, cinemas que toparem exigir o passaporte da vacina vão ter uma vantagem. Para manter o distanciamento, esses lugares estão funcionando assim, com 30% da capacidade. Mas com o selo de exigência da vacina, vai dar para receber todos os clientes de volta, como era antes da pandemia. O Tiago, dono de um pub, não pensou 2 vezes. Se adiantou e no fim de semana mesmo só deixou entrar quem estava vacinado. Resultado, saltou de 80 clientes para 180. Eu tenho hoje 22 funcionários para abrir essa casa, né?
Então, é grande o custo, então a gente precisa também dessa contrapartida para a gente conseguir se manter, né? A decisão da prefeitura teve um outro efeito. Quando o primeiro decreto foi publicado, houve uma corrida aos postos. Na ocasião, 10 mil moradores de Betim não tinham tomado nem a primeira dose contra a Covid. Mas com a exigência do comprovante para entrar em boa parte dos estabelecimentos da cidade, 5 mil pessoas foram vacinadas. A Vânia agora só quer frequentar lugares onde tem gente com cartão de vacina em dia, como ela. Tem saído muito pouco, particularmente, né? Mas caso tenha que fazer a escolha, com certeza nós vamos optar por um ambiente bem seguro. Continua aqui no telão e agora trago para vocês os dados da pandemia no Brasil, reunidos pelo consórcio de imprensa. O país registrou de sábado para domingo 239 mortes. Esse é o menor número de mortes registradas em um dia desde novembro. No total, temos 590.786 pessoas que já perderam a vida por causa da doença. Em 24 horas, foram 9.172 novos casos e, no total, desde o início da pandemia, já temos 21.236.761 diagnósticos de Covid no país. Média móvel de casos agora teve uma alta de 64% em relação a 14 dias atrás. São, em média, aqui então, 34.282 novos casos por dia. Esse aumento aqui acontece por causa da inserção de dezenas de milhares de casos que estavam represados por causa de um ajuste no sistema que concentra essas informações. Média móvel agora de mortes está em 558 óbitos por dia, 8% a menos em relação a 2 semanas atrás. Isso significa aqui estabilidade. No mapa agora a gente observa a situação pelos estados brasileiros. O Rio Grande do Norte aparece aqui na cor cinza porque não divulgou os dados. E só um estado apresentou alta na média de mortes e aparece em vermelho, é o estado de Roraima, com 27% de aumento. Em amarelo no mapa aparecem 12 estados que estão em estabilidade e em azul, no grupo da queda, temos 12 estados e o Distrito Federal, na média de mortes, aqui com queda na média de mortes. Maiores reduções foram em Sergipe e lá em Mato Grosso do Sul. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você já sabe, vai lá em g1.com.br/coronavírus. E integrantes da CPI da Covid querem ouvir pela terceira vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Essa ideia ganhou força depois que o ministro suspendeu a orientação de vacinar adolescentes sem comorbidade. Os senadores da cúpula da CPI já consideram adiar a entrega do relatório final, previsto inicialmente para esta semana, e estender os trabalhos até o mês que vem. Em julho, o prazo de funcionamento da CPI foi prorrogado e a comissão pode funcionar até o dia 5 de novembro. Segundo o relator, senador Renan Calheiros, do MDB, a comissão analisa a possibilidade de um ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ser ouvido novamente para explicar, entre outros pontos, o motivo da suspensão da orientação de vacinar adolescentes sem comorbidade. Na contramão do que defendem entidades médicas e a própria Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O depoimento do ministro, que precisa ser aprovado pela comissão, deve ocorrer na próxima semana e pode ser um desfecho para os trabalhos da CPI. Os senadores suspeitam de interferência por parte do presidente Jair Bolsonaro na mudança da recomendação feita pelo Ministério da Saúde. A exemplo do que ocorreu nas gestões de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, quando o Planalto pressionou pelo uso de medicamentos sem eficácia contra a Covid e resistiu a fechar o contrato para a compra da Coronavac. Queiroga deverá ser um dos depoentes, sobretudo depois em que ele confirmou que aceitou a sugestão do presidente da República para suspender a vacinação de adolescentes. É uma tristeza que isso aconteça, porque nas vezes em que ele esteve na CPI, ele disse que teria autonomia, inclusive para formar a equipe, não é? E que estaria permanentemente na defesa da ciência e contra o negacionismo. E o que nós estamos vendo é o contrário disso. O relatório final já tem 30 pessoas investigadas, entre elas o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual, Marcelo Queiroga. Para elaborar o documento, o senador Renan Calheiros tem recebido ajuda de juristas.
Hoje, às 5 da tarde, os senadores da cúpula da CPI vão ter uma reunião virtual com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil para debater a tipificação dos crimes que serão listados no relatório final. Um primeiro relatório elaborado sob coordenação do ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, já apontou 7 crimes que teriam sido praticados pelo presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. E à noite, senadores também vão fazer ainda a tradicional reunião da segunda para definir os próximos passos da investigação. Amanhã, a comissão marcou o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, considera que ele prevaricou. Sabia de irregularidades na área da saúde e não tomou providências. O ministro nega. E na quarta, o depoimento é do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. A CPI apura a denúncia de que o plano de saúde ocultou mortes de pacientes que foram tratados com remédios sem eficácia comprovada contra a Covid. E o depoimento de quinta-feira ainda não está definido. Vamos de Datafolha agora, porque o jornal Folha de São Paulo publicou uma nova pesquisa do Datafolha. O Instituto perguntou a opinião dos brasileiros sobre a situação econômica do país. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em junho de 2015, no segundo mandato de Dilma Rousseff do PT, 4% disseram que a situação econômica do país tinha melhorado nos meses anteriores. 5% em fevereiro de 2016, 9% em dezembro de 2016, com Michel Temer, do MDB, na presidência, 11% em setembro de 2017, 14% em abril de 2018, 20% em dezembro do mesmo ano, 22% em julho de 2019, já com Jair Bolsonaro, hoje sem partido na presidência, 28% em dezembro de 2019 e agora 11% responderam que a situação melhorou nos últimos meses. Na pesquisa de 2015, 82% disseram que a situação econômica do país tinha piorado nos meses anteriores. Depois, 80%, 65%, 65% de novo, 52%, 37%, 34%, 37% e agora 69% acham que a situação econômica do país piorou nos últimos meses. Na primeira pesquisa, 13% responderam que a situação econômica do país tinha ficado na mesma. Depois, 14%, 25%, 23%, 33%, 42%, 42% novamente, 34% e agora 20%. Não souberam responder. 1% nas 2 primeiras datas, 2%, 1% nas 3 datas seguintes, 2% e nas 2 últimas sondagens, 1%. O Datafolha também perguntou se, para o entrevistado, nos próximos meses, a situação econômica do país vai melhorar, piorar ou ficar como está. Em abril de 2019, 50% acreditavam numa melhora na situação econômica do país nos meses seguintes. 3 meses depois, 46%. Em agosto do mesmo ano, 40%. Em dezembro de 2019, 43%. Já em agosto do ano passado, 29%. Em dezembro, 28%. Em março deste ano, 11%. Em julho, 30%. E agora, 28% acham que a economia do país vai melhorar nos próximos meses. Na primeira sondagem, 18% consideravam que a situação ia piorar. Depois, 19%, 26%, 24%, 41%, 41% de novo, 65%, 35% e agora 39%. Na primeira pesquisa, 29% responderam que a situação econômica ficaria como estava. Depois, 32%, 31%, 31% de novo, 29%, 28%, 22%, 32% e agora 30%. Não souberam dizer, nas 3 primeiras sondagens, 3%. 2%, 1%, 2% nas 2 seguintes e 3% nas últimas 2 pesquisas. O Datafolha também pediu uma avaliação da situação econômica dos entrevistados nos meses anteriores à pesquisa.
Em junho de 2015, governo Dilma, 10% dos entrevistados achavam que a situação econômica pessoal tinha melhorado. Em fevereiro de 2016, 12%. 10% em dezembro do mesmo ano, governo Temer. Em setembro de 2017, 11%. Em abril de 2018, 14%. Em dezembro do mesmo ano, 20%. 21% em julho de 2019, já no governo Bolsonaro. Em dezembro de 2019, 23%. E em setembro de 2021, 15% acham que a própria situação econômica melhorou nos últimos meses. Na primeira pesquisa, 51% disseram que a situação econômica pessoal tinha piorado nos meses anteriores. Depois, 49%, 50%, 47%, 42%, 30%, 31%, 34% e agora 53%. Na primeira sondagem, 38% achavam que a situação econômica pessoal tinha ficado igual. 38% também nas duas datas seguintes. 41%, 44%, 49%, 47%, 43%. Agora, 32% acham que a própria situação econômica ficou como estava. Não soube. 1% nas 4 primeiras datas e nas últimas 5 datas, menos de 1%. O Datafolha também perguntou sobre a situação econômica dos entrevistados para os próximos meses. Em abril de 2019, 59% consideravam que a própria situação econômica iria melhorar. Em julho, 55%. 51% em agosto. E 53% em dezembro de 2019. Em agosto do ano passado, já durante a pandemia, 30% disseram que a situação econômica melhoraria nos próximos meses. 31% em dezembro do ano passado. Em março deste ano, 14%. Depois, 38% em julho. E agora, 41%. Em abril de 2019, 11% consideravam que a própria situação econômica iria piorar nos meses seguintes. Depois, 12%, 14% e 15%. Em agosto de 2020, 19%. Depois, 22%. 38% em março deste ano. 17% em julho. E agora, 20% avaliam que sua situação econômica vai piorar. Em abril de 2019, 29% disseram que a própria situação econômica ficaria como estava. Depois, 32% em julho, 34% em agosto e 30% em dezembro. Em agosto do ano passado, 49%. 46% em dezembro. Em março deste ano, 47%. 42% em julho e agora 38%. 2% não souberam responder nas 4 primeiras pesquisas. Depois, 1%, 2%, 1% e 2% nas 2 últimas pesquisas. O Datafolha pediu a opinião dos entrevistados sobre o grau de responsabilidade do governo Bolsonaro na alta da inflação. 41% dos entrevistados responderam que o governo tem muita responsabilidade no aumento. Para 34%, um pouco de responsabilidade. 23% acham que o governo não tem nenhuma responsabilidade sobre a alta da inflação. 2% não sabem. O Instituto também perguntou a opinião sobre o grau de responsabilidade do governo Bolsonaro na alta do desemprego. 39% consideram que o governo tem muita responsabilidade. Para 32%, um pouco de responsabilidade. Para 27%, nenhuma responsabilidade. 2% não sabem. O Datafolha entrevistou 3.667 pessoas em 190 municípios de segunda a quarta-feira da semana passada. Inflação agora. A inflação deste ano deve ser ainda mais alta. É o que pensam 100 instituições financeiras que foram ouvidas pelo Banco Central. Na semana passada, a estimativa era de uma inflação de 8%. Agora subiu para 8,35%, muito acima do teto da meta, que é de 5,25%. Essa foi a 24ª semana seguida em que os economistas revisaram a estimativa da inflação para cima.
Já a previsão para o desempenho da economia brasileira continua a mesma. O PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país num determinado período, está estimado em 5,04% para este ano. Os números estão no Boletim Focus, que foi divulgado hoje. E com a crise econômica, a procura por produtos que são produtos usados, aumentou na pandemia. Usados, sim. Descartados, nunca. Os móveis e eletrodomésticos de segunda mão vendidos nessa loja nunca tiveram tanta procura. Nesses últimos 3 meses, quando voltamos a abrir normalmente, estão de 60%. A procura por usados está boa. Está faltando móveis usados. Está difícil a gente comprar. É o reflexo do aumento no comércio de produtos usados em geral. Este gerente do Sebrae, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, lembra que a carga tributária geralmente deixa os produtos novos mais caros, o que favorece a procura pelos usados. E a pandemia trouxe mais um fator. A indústria ficou vários meses parada e gerou uma questão de desabastecimento. Quando os preços aumentaram, os componentes aumentaram para um novo produto, essa diferença entre o novo e o usado ficou muito maior. O interesse dos consumidores pelos usados se tornou oportunidade para muitos empreendedores. A quantidade de empresas abertas na área acompanhou o crescimento das vendas e aumentou cerca de 50% esse ano. De acordo com o Sebrae, mais de 2.100 empresas do ramo foram abertas no primeiro semestre. No ano passado, foram pouco mais de 1.400 no mesmo período, o maior crescimento dos últimos 6 anos. Os empreendedores observam nesse fator uma oportunidade para investir, porque ele está atento à mudança do comportamento do consumidor. A vaidade hoje é um fator menor do que se tinha há 2 anos. Hoje você compra mais por utilidade do que por vaidade. Foi observando essa tendência que a Cíntia juntou o sonho de ser empreendedora com a experiência de estilista e o costume que sempre teve de trocar roupas usadas com amigas. Ela montou um brechó e em poucos meses conquistou clientes fiéis pela internet e na loja física. As pessoas elas vêm analisando muito bem com que vão gastar o dinheiro, como elas podem gastar o dinheiro. E eu vi essa abertura também, do mercado, e eu digo, não, é aqui que eu tenho que entrar. A Monique nunca tinha frequentado brechós até descobrir as vantagens destas roupas sobre aquelas novinhas que ela sempre comprou. Aqui a gente encontra tão boas quanto e um preço bem mais baixo. É uma proposta muito legal, então foi uma causa que eu abracei realmente. E pequenos e grandes comércios se viram diante do mesmo desafio nessa pandemia, que é ter que se digitalizar e rapidamente, viu? Principalmente depois que os consumidores que até então resistiam, fazer compras online, foram de vez para as prateleiras digitais. Mas nem tudo foi planejado, não. É o que a gente vai conferir agora na reportagem especial da Renata Ribeiro. Essa história começa no século passado. Há 22 anos, o caixa dessa pequena loja na Zona Norte sustenta uma família. O amor pelo comércio é a maior herança que esse filho leva do pai. Assim que se formou em administração, Calil sabia exatamente o que queria fazer. Unir atacadistas da 25 de março com comerciantes da periferia e regiões periféricas é uma dor muito real do pequeno comerciante. Ter que vir, perder tempo, vir com dinheiro no bolso, ficar carregando as sacolas. Eu vinha desenvolvendo um negócio desde outubro de 2019, que era justamente para otimizar um processo de compra de mercadoria que meu pai passava na loja dele. Quando a gente estava lançando o nosso produto, veio a pandemia e junto com a pandemia veio o lockdown e tirou tanto a nossa esperança de 4 meses de desenvolvimento quanto dos comerciantes que a gente estava atendendo. As ruas das compras populares não eram mais o endereço dos lojistas, camelôs, ambulantes. É que da noite para o dia, os clientes foram raptados para o futuro do comércio. É como se a gente tivesse pego o ano de 2030 e puxado a força para 2020. A penetração do e-commerce no Brasil era uns 5,5% até o ano de 2019. No ano passado, saltou para 11%. Praticamente dobrou em um ano. Foi como se a gente tivesse entrado numa cápsula do tempo mesmo. Tem de tudo nessas prateleiras, mas o que mais vendeu no último ano foi a conveniência de comprar de casa. Velocidade,
e sem frete. Saindo de 3, 4 dias de entrega para o mesmo dia ou o dia seguinte, isso gera um aumento muito grande das vendas. Os corredores do comércio eletrônico nunca viram tantos consumidores. Mais gente que a cada mês faz mais compras e com mais produtos. Nessa cesta tem muita inovação. É que as grandes empresas que já estavam na internet investiram para reduzir o prazo de entrega e o custo do frete. E até o pequeno negócio se arrisca para virar digital. Uma pesquisa mostrou que empresários com menos escolaridade são os que encontram mais dificuldades em entrar no mundo digital. 20% dos que têm ensino médio completo disseram não saber como a internet pode ajudar o negócio, enquanto quase 60% dos empresários de nível superior apostaram em mudanças. O pequeno comerciante nunca precisou, de solução tecnológica para gerar receita. Você precisava comprar bem, abastecer a prateleira de uma maneira bonita e abrir as portas para atender os clientes. O mundo virou do avesso. Se você ficasse parado, independente de você ser grande, pequeno, o mundo ia te engolir, A pandemia ia acabar com você. Viajar no tempo amadureceu o propósito daquele jovem empresário. Ele agora quer ajudar a digitalizar negócios da periferia. Eu achava que para mim montar alguma coisa era muito complicado, muito caro. Então eu acabei não indo atrás disso até a pandemia chegar. Muitos pequenos comerciantes saíram de trás do balcão para um lugar onde possam ser alcançados de longe, no comércio eletrônico. Outro levantamento mostrou que quase 70% dos pequenos negócios atuam nas redes sociais, aplicativos ou internet para impulsionar suas vendas. Em maio de 2020, bem no início da pandemia, esse percentual era de 59%. A própria periferia, que já vivia um isolamento geográfico, agora ela também teve que lidar com esse isolamento sanitário, E nisso muitas reinvenções têm acontecido. Os empreendedores e autônomos foram muito impactados nessa pandemia porque perderam o espaço público, que era um lugar onde aconteciam a maior parte dessas transações. Com isso, muitas pessoas tiveram que aprender a utilizar as redes sociais, aprender como vender na internet. E hoje a gente também tem um mercado que olha para esse público e cria soluções que de fato sejam de fácil acesso para as pessoas com pouco letramento financeiro. Nesse futuro que chegou antes, nem tudo foi planejado. De um lado, se expandem os centros de distribuição do mercado digital. Do outro, cresce a pobreza dos mais vulneráveis. O saldo ele realmente é negativo, a gente está vivendo um momento muito difícil, mas há esperança. A gente tem muitas pessoas que estão se transformando e se reinventando e produzindo aí transformação na vida de muita gente. Diante das condições difíceis, muitas pessoas aprenderam novas habilidades, aprenderam novas tecnologias. E eu acredito muito no conhecimento, eu acredito que o acesso ao conhecimento é capaz de mudar a forma como as pessoas se inserem na sociedade e, querendo ou não, essa pandemia trouxe a oportunidade da gente acessar muito conhecimento através da internet. A Bolsa de São Paulo cai mais de 3% nesse momento e opera no patamar de 107 mil pontos. O Ibovespa acompanha a tendência de queda dos mercados mundo afora, que sofreram com um clima de incerteza que foi causado pela crise na empresa Evergrande. A gigante do setor imobiliário chinês está com dificuldades para girar uma dívida avaliada em 300 bilhões de dólares. A expectativa de que esse problema faça a economia da China desacelerar derrubou hoje o preço das commodities, principalmente o minério de ferro, o que atingiu em cheio as ações do setor aqui no Brasil. Nesse cenário de risco, o investidor foge para o dólar, que está em alta, e é negociado a R$ 5,34. Ainda hoje, os Estados Unidos vão suspender as restrições para a entrada de viajantes que partem do Brasil. E a área desmatada da Amazônia, em agosto, é a maior para o mês em 10 anos. E a seguir, o Palácio do Planalto decide enviar um projeto de lei ao Congresso que dificulta o combate a informações falsas nas redes sociais. Um estudante abre fogo contra os colegas e mata 6 numa universidade na Rússia. E os Estados Unidos começam a deportar imigrantes ilegais que chegaram do Haiti. Até já.
E o Palácio do Planalto deve enviar hoje um projeto de lei ao Congresso que dificulta o combate a informações falsas nas redes sociais. Esse texto ainda não foi divulgado, não. E a decisão foi tomada 6 dias após o presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, ter rejeitado a medida provisória que tratava do mesmo tema. O projeto altera 2 leis, a que criou o Marco Civil da Internet em 2014 e outra mais antiga, de 1998, que trata de direitos autorais. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência e a Casa Civil informaram que o projeto, que ainda não foi divulgado, tem como objetivo explicitar os direitos e as garantias dos usuários de redes sociais e prever regras relacionadas à moderação de conteúdo pelos respectivos provedores dessas redes. Cita ainda que a medida busca estabelecer balizas para que os provedores de redes sociais de amplo alcance, com mais de 10 milhões de usuários no Brasil, possam realizar a moderação do conteúdo de suas redes sociais, de modo que não implique em indevido cerceamento dos direitos e garantias fundamentais. E a exigência de justa causa e de motivação nos casos de cancelamento ou suspensão de funcionalidades de contas ou perfis mantidos pelos usuários de redes sociais, bem como nos casos de exclusão de conteúdo gerado por eles. O trecho sobre a justa causa para a remoção de conteúdo das redes sociais também fez parte da medida provisória sobre o mesmo assunto, editada pelo governo no início do mês. A MP foi devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na semana passada. A Ordem dos Advogados do Brasil, especialistas em direito digital, entidades da sociedade civil e parlamentares criticaram o texto que dificultava a suspensão, o cancelamento ou a exclusão de contas que disseminassem notícias falsas ou conteúdo de ódio. Ao devolver o texto, Rodrigo Pacheco argumentou, entre outros pontos, que o assunto não era urgente nem relevante para ser tratado por uma medida provisória que tem efeito imediato de lei. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também defendeu a suspensão da medida. Ao mesmo tempo em que Pacheco devolvia a MP, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, relatora de 8 ações que questionavam a constitucionalidade da medida provisória, suspendia os efeitos do texto. Hoje, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que o Congresso deve se manifestar a respeito do tema. Nossa visão, a visão do governo é que essa questão vamos dizer assim, das plataformas de internet, elas regularem o que pode ou não pode ser publicado, está um tanto quanto desorganizado. Então, eu acho que nada mais justo que o Congresso decida qual é a melhor forma disso acontecer. Quem é que decide o que eu vou suprimir ou não? Então tem que haver algo que balize isso, efetivamente. A tramitação começa pela Câmara. O vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos, do PL, acredita que a proposta tem pouca chance de ser aprovada. Não vejo nenhuma possibilidade de que a Câmara gaste energia para aprovar um projeto de lei como esse. A Câmara tem noção de quais são as prioridades do país, e as prioridades do país não é garantir o direito das pessoas de mentirem na internet. A prioridade do país é emprego, comida, controle da inflação e dos juros. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Aliel Machado, do PSB, afirma que a mudança defendida pelo governo representa um retrocesso que fragiliza as conquistas do Marco Civil da Internet, sancionado em 2014, após 7 anos de discussão no Congresso. Nós não podemos aceitar que haja alteração na legislação para retroceder. É um retrocesso à narrativa feita pelo presidente da República, que é ampliar o espaço para a divulgação de fake news, para a divulgação de mentiras. Lembrando também que nós estamos ainda no meio de uma pandemia. E esse viés ideológico mais extremista, comprovadamente, já atrapalhou e muito o combate à pandemia, o combate a informações falsas, que todos os dias, todos temos um grande desafio em relação a isso. E o presidente Jair Bolsonaro está lá em Nova York para participar amanhã da Assembleia Geral da ONU. Então a gente vai para lá ao vivo para falar com a nossa correspondente, a Carolina Cimente, porque é o seguinte, Bolsonaro teve agora há pouco uma reunião bilateral com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. A gente quer saber da Carol o que foi discutido nesse encontro. Oi, Carol, boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, essa foi a primeira reunião bilateral do presidente Bolsonaro aqui em Nova York. A expectativa era que os dois líderes conversassem sobre, em primeiro lugar, meio ambiente, até porque o Reino Unido vai sediar a 26ª Conferência do Clima da ONU em outubro e novembro. E, portanto, haveria aí um interesse em pressionar o Brasil para acabar com o desmatamento e com as queimadas na Amazônia. Por outro lado, o governo brasileiro foi com a intenção de pressionar o Reino Unido para liberar a entrada dos brasileiros, pelo menos os brasileiros vacinados, sem necessidade de quarentena. Informações passadas por diplomatas, fontes diplomáticas, confirmam que um membro da comitiva presidencial testou positivo, testou Covid aqui em Nova York, estaria inclusive já isolado fazendo quarentena, mas que essa pessoa não teria viajado com o presidente no avião presidencial. Essa informação não foi confirmada formalmente pela comitiva, pelo menos não ainda. Inclusive aqui no hotel do presidente, o serviço secreto já instalou agora há pouco máquinas de raio-x e colocou ali uma placa dizendo que máscaras são necessárias, pelo menos para passar aqui nessa área de segurança. A gente lembra que o presidente saiu agora há pouco do hotel para ir para essa reunião bilateral sem usar máscara nenhuma. O discurso de Bolsonaro amanhã deve tratar 3 pontos principais. Um deles é meio ambiente, o segundo é a diplomacia de vacinas, inclusive possivelmente anunciando doação de vacinas para alguns países da América Latina, como o Paraguai e também o Haiti. E, além disso, também deve falar sobre a retomada econômica do Brasil. No fim do dia hoje, o presidente Bolsonaro deve jantar com o representante permanente do Brasil para a ONU. Maju. Obrigada, Carol. Autoridades americanas começaram a deportar centenas de haitianos que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente numa nova onda imigratória que ganhou força na semana passada. Então, vou voltar a falar com a Sandra Coutinho sobre esse assunto que traz mais detalhes para a gente nesse assunto de pessoas procurando vida melhor por aí, né, Sandra? Boa tarde, novamente. Boa tarde novamente para você também, Maju, e para todo mundo. Pois é, essa onda de imigração ilegal acabou provocando uma crise na fronteira com o México, ali na altura da cidade de Del Rio, que fica no estado do Texas. A operação de retirada desses haitianos que chegaram aqui aos Estados Unidos em situação irregular deve ser retomada hoje. Pelo menos 3 aviões devem partir em direção a Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, levando esses imigrantes haitianos agora de tarde. Agora, o Departamento de Imigração aqui nos Estados Unidos, eles querem fazer o quê? Eles querem acelerar essa operação toda e até o fim de semana devem elevar para entre 5 e 8 o número de aviões que devem partir todos os dias para deportar esses haitianos que atravessaram a fronteira de forma irregular. Toda essa operação começou nesse fim de semana. Mais de 14 mil imigrantes em situação ilegal estão acampados em torno dessa ponte na cidade de Del Rio, no Texas. A maioria é de haitianos, mas também há pessoas de outros países da América Central, como Honduras, Guatemala e El Salvador. As autoridades americanas começaram ontem a deportação em massa. Como o Haiti está muito atrasado na vacinação contra a Covid, uma lei emergencial permite a deportação imediata dos haitianos, antes mesmo que eles possam pedir asilo. Menos de 1% dos mais de 11 milhões de haitianos recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid. Quase 330 pessoas embarcaram ontem em 3 aviões que seguiram direto para a capital do país, Porto Príncipe. Muitos viajam em família, com crianças de colo. Milhares de haitianos decidiram tentar a travessia da cidade de Alcunha, no México, para os Estados Unidos, porque ouviram falar de uma forma fácil de cruzar a fronteira pelas águas rasas do Rio Grande. Alguns dos imigrantes haitianos já passaram por outros países da América Latina antes de tentar chegar aos Estados Unidos. Eles viveram em países como o Brasil, o Chile e o Paraguai, mas por causa das dificuldades econômicas provocadas pela pandemia, decidiram fazer a arriscada travessia. Policiais a cavalo tentam impedir a entrada dos imigrantes nos Estados Unidos.
O Departamento de Imigração americano está levando alguns imigrantes para centros de triagem em outras cidades para agilizar a devolução aos países de origem. Mas os haitianos não querem voltar para o Haiti, o país mais pobre das Américas, que sofre frequentemente com tragédias naturais. No mês passado, um terremoto matou mais de 2.200 pessoas. E nos últimos anos, o país foi atingido por furacões devastadores. A situação de saúde é tão precária que os números da Covid são imprecisos e estima-se que a doença se espalhe por falta de condições sanitárias mínimas. Além disso, o país atravessa uma crise política depois que o presidente Jovenel Moïse foi assassinado em julho. O FBI informou que uma equipe de buscas encontrou um corpo que é compatível com o da influenciadora digital americana Gabby Petito, de 22 anos, num parque nacional. Bom, ela desapareceu durante uma viagem pelos Estados Unidos com o noivo. Ainda não se sabe qual foi a causa da morte do corpo encontrado no Parque Nacional de Wyoming. A identificação forense não foi concluída, por isso não dá para confirmar se trata mesmo de Gabby Petito. Em junho, o casal partiu em uma viagem pelos Estados Unidos para visitar parques nacionais e documentar tudo nas redes sociais. Mas no começo do mês, o noivo dela, o Brian Laundrie, voltou para casa sozinho no estado da Flórida. A jovem, de 22 anos, foi dada como desaparecida por seus pais no dia 11 de setembro. A polícia está à procura de Brian, que desapareceu. E 6 pessoas morreram em um tiroteio dentro de uma universidade na cidade de Perm, na Rússia, a 1.300 quilômetros de Moscou. Um estudante armado com um rifle de caça entrou na universidade e abriu fogo contra outros alunos e professores hoje de manhã. Segundo as autoridades locais, pelo menos 19 pessoas ficaram feridas. Várias pessoas fizeram barricadas dentro do prédio para se proteger. Algumas pularam pelas janelas para fugir dos tiros. A polícia foi chamada e feriu o agressor, que resistia à prisão. Não há detalhes sobre o ferimento e o estado de saúde dele, que foi levado para o hospital com vida. A Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que já tem suspeitos no caso daquele sequestro de um helicóptero. Isso foi ontem. O piloto contou que foi rendido sob a ameaça de 2 fuzis e que os criminosos pretendiam resgatar um comparsa numa penitenciária. Hoje, mais cedo, ele prestou depoimento. O piloto e policial civil Adonis Lopes prestou depoimento na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado no Rio. Mais cedo, no Bom Dia Rio, ele deu detalhes sobre o sequestro. Contou que 2 homens alugaram um helicóptero domingo para ir a Angra dos Reis. A dupla só voltaria hoje, mas no fim da tarde de ontem, eles mudaram de ideia e decidiram antecipar a volta. Foi quando os bandidos renderam o piloto. Assim que eu decolei de Angra, já anunciaram a ação, o sequestro, e pediram para eu ir para o complexo de Bangu, que eles iriam resgatar um companheiro lá. Durante o trajeto, eles abriram uma maleta e nessa maleta eles retiraram 2 fuzis. O de trás passou para o fuzil para frente e ele ficou contra o fuzil. Uma coisa era certa, na minha mente estava que para o presídio eu não iria de jeito nenhum. O caso está sendo investigado sob sigilo. Mas a polícia já sabe que a viagem custou R$ 7.500 e foi paga em dinheiro. Adonis Lopes disse que os criminosos estavam sem máscara e que conseguiria fazer um retrato falado deles. Segundo a Polícia Civil, Adonis, que tem larga experiência em operações aéreas, substituiu um colega que passou mal. Logo depois de ser rendido, desviou o helicóptero do presídio para um batalhão da Polícia Militar em Bangu. Segundo o piloto, quando perceberam que estavam em cima de um batalhão da PM, começou uma briga dentro da cabine. Eles pegaram os comandos, quando eles viram que eu comandei o helicóptero para o campo de futebol, o sujeito que estava atrás me deu uma gravata e aquelas manobras, na verdade, não foram propositais. Aquelas manobras foram em decorrência daquela luta corporal que ocorreu ali na cabine do helicóptero. O susto foi grande também fora do helicóptero. Eu acho que está descontrolado. Adonis contou que os bandidos ordenaram que ele seguisse até Niterói, na região metropolitana do Rio. A dupla pulou do helicóptero numa área de mata e fugiu.
Depois, o piloto pousou numa base da Polícia Militar. Os bandidos ainda não foram encontrados. A gente já tem alguns suspeitos para serem identificados. Acredito que hoje ainda a gente saiba qual foi a facção criminosa responsável por esse sequestro. A gente vai descobrir quem fez e vai fazer uma operação para cumprir a lei contra esses traficantes que tentaram, de alguma forma, invadir o nosso complexo de Bangu. Eu imaginei, sim, que aquele pudesse ser o último voo, né? Eu acredito que a experiência, sabe, esses anos todos, os treinamentos que nós tivemos na polícia, isso contribuiu bastante para que o resultado, o desfecho tivesse sido e foi, né, positivo para mim, né? Exatamente. A seguir, os Estados Unidos vão suspender as restrições para a entrada de viajantes que partem do Brasil. A erupção de um vulcão deixa estragos nas Ilhas Canárias. Aqui no Brasil, a área desmatada da Amazônia em agosto é a maior para o mês em 10 anos. E tem a previsão do tempo com Thiago Schoia. Até já. Os Estados Unidos vão suspender as restrições de viagens internacionais a partir de novembro para estrangeiros que estiverem totalmente vacinados contra a Covid. A nova medida vale também para os viajantes aqui do Brasil. Então a gente vai para Washington falar com a nossa correspondente, a Raquel Krahenbuhl, que traz os detalhes, conta se todas as vacinas estarão liberadas ou não, como é que fica isso. Raquel, é com você, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a você e a todo mundo. Uma notícia que muitos brasileiros estavam aguardando, né, ansiosamente. Então, depois de muita pressão, especialmente por parte dos países europeus, o presidente Joe Biden resolveu, então, revogar a proibição de entrada da maioria dos estrangeiros vindos de 33 países. Essa proibição para brasileiros ou outros estrangeiros que estiveram no Brasil foi imposta em maio, no fim de maio do ano passado, e forçava os visitantes a passarem 14 dias em um país que não era banido, como, por exemplo, o México. Então, 1 ano e meio depois, a partir do começo de novembro, essa proibição vai ser retirada e, no lugar, o governo americano, Maju, vai passar a exigir que estrangeiros vindos de qualquer país estejam completamente vacinados, que apresentem comprovante de vacinação antes de embarcarem e também um teste negativo feito até 3 dias antes. Os americanos não vão precisar de comprovante de vacinação, apenas do teste negativo, e os americanos não vacinados vão precisar ser testados um dia antes da viagem e também depois, quando chegarem aqui nos Estados Unidos. A Casa Branca, Maju, como você perguntava, disse que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país vai guiar a decisão para determinar quais vacinas serão aceitas. Hoje, o CDC considera completamente vacinados aquelas pessoas, aqueles que tomaram as vacinas aprovadas aqui nos Estados Unidos, da Pfizer, da Moderna e da Johnson & Johnson, isso 2 semanas depois da última dose, e o CDC ressalva que a orientação também pode ser aplicada a vacinas que foram listadas pela Organização Mundial da Saúde, que inclui também os imunizantes da AstraZeneca, da Sinovac, da Sinopharm e também a Coronavac. Mas, de novo, Maju, o processo de determinação, né, de quais vacinas vão ser aceitas ainda está em andamento. A gente vai precisar esperar mais um pouquinho, Maju. Aguardemos então, Raquel. Obrigada. Bom trabalho por aí. Olha, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, diminuiu as restrições na maior cidade lá do país, que é Auckland. Segundo o governo do país, não há mais uma transmissão descontrolada da variante Delta em Auckland. A cidade ficará no nível 3 de alerta por pelo menos 2 semanas. São permitidos, então, deslocamentos curtos feitos localmente, como, por exemplo, ir trabalhar ou ir à escola. Algumas viagens a trabalho também são permitidas. Para o resto do país, o nível vai permanecer em 2, quando há baixo risco de transmissão e as restrições são bem mais brandas. A Nova Zelândia relatou 22 novos casos de Covid-19 hoje, todos lá em Auckland, que entrou em lockdown total em meados de agosto.
E mais de 100 casas foram destruídas depois que o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção nas Ilhas Canárias, na Espanha. Segundo as autoridades locais, 5.000 pessoas tiveram que deixar suas casas depois que a lava invadiu parte da cidade de La Palma ontem. A lava chegou a bloquear algumas ruas da cidade e um campo de futebol se tornou um abrigo improvisado. O vulcão continua ativo hoje e nenhuma morte foi registrada até o momento. Apesar dos avisos emitidos na semana passada, a erupção foi considerada modesta. Especialistas brasileiros são unânimes ao afirmar que o evento não apresenta riscos de tsunami ao Brasil e que não há nenhum tipo de alerta para o país, ok? A área desmatada da Amazônia em agosto é a maior para o mês em 10 anos. O acumulado do ano também é o maior índice da última década. Esses dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento da ONG Amazon. Nossa equipe sobrevoou algumas das áreas críticas de desmatamento lá na Amazônia. Nas regiões mais desmatadas da Amazônia, o que predomina é uma paisagem cinzenta. No mês passado, a floresta perdeu 1.606 quilômetros quadrados de vegetação nativa, segundo o Instituto Amazon. A área devastada tem 5 vezes o tamanho de Belo Horizonte. Quase a metade do desmatamento ocorreu no Pará. Amazonas foi o segundo estado com mais destruição. A surpresa foi o Acre, que pela primeira vez este ano está entre os estados que mais desmataram. Segundo os pesquisadores, a região entre o Acre, o norte de Rondônia e o sul do Amazonas é o novo arco do desmatamento. A área vem se transformando em um polo do agronegócio. Durante um sobrevoo, flagramos várias áreas desmatadas recentemente em Lábrea, no Amazonas, e Porto Velho, capital de Rondônia. Os 2 municípios estão entre os mais devastados em agosto, segundo o Amazon. Juntos, perderam uma área verde do tamanho de 19.000 campos de futebol. Depois das derrubadas, vem o fogo para limpar o terreno. A gente chegou até uma coordenada de foco de calor muito recente e, de fato, quando a gente chega aqui bem pertinho, observamos a queimada acontecendo, muito fogo ainda aqui no meio da mata. Se trata de uma floresta pública não destinada. Essas grandes áreas de mata, onde ainda não existe regularização fundiária porque o governo ainda não determinou a finalidade delas, têm sido o principal alvo dos desmatadores ilegais. Segundo esta pesquisadora, os grileiros invadem as áreas para tentar vender as terras públicas. Para desmatar uma área como essa que a gente acabou de passar, mais de 2.500 hectares, você precisa ter muito dinheiro para fazer isso. É difícil você controlar uma queimada desse tamanho. E essas áreas estão emitindo CO2, um dos principais gases que causam o efeito estufa, um dos principais agentes das mudanças climáticas globais. Em Rondônia, a destruição avança na terra indígena Caripuna, na reserva extrativista Jaci-Paraná e em várias áreas cadastradas por quem se autodeclara dono dos lotes, mesmo sem o título de terra. A gente está aqui no interior de Rondônia e o cenário é desolador. Centenas de árvores derrubadas, depois o fogo para terminar de destruir tudo aqui em volta. Essa fumaça, esse cheiro horroroso da queimada. Segundo o Amazon, de janeiro a agosto deste ano, o desmatamento na Amazônia aumentou 48% em relação ao mesmo período de 2020. É necessário intensificar as atividades relacionadas à fiscalização e também realizar o ordenamento territorial, priorizando aquelas áreas de florestas públicas que ainda não foram destinadas para que se tornem áreas de conservação. E o Ministério do Meio Ambiente declarou que tem realizado operações contra crimes ambientais em parceria com os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa e destacou o combate ao desmatamento ilegal. Também, segundo o Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento na Amazônia diminuiu 32% em agosto, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Isso de acordo com os dados do INPE.
O governo do Pará e do Acre afirmaram que ações de órgãos ambientais têm conseguido diminuir o desmatamento nesses estados. O governo do Amazonas disse que Lábrea, que é um dos municípios que integram ações de fiscalização e combate ao desmatamento e às queimadas ilegais. O estado também afirmou que capacitou novos brigadistas e investiu mais de R$615 mil em equipamentos para brigadas em todo o sul do Amazonas. Nós também procuramos o governo de Rondônia, mas até agora não tivemos resposta. E o incêndio lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, entrou agora no 9º dia. Mais de 18 mil campos de futebol. Esse é o tamanho da área destruída pelo fogo em 9 dias na Chapada dos Veadeiros. Os esforços estão concentrados no extremo norte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ainda na região da APA Pouso Alto, na região aqui conhecida como Cascata. Foram focos que apareceram ontem no período da tarde. As chamas que antes estavam mais próximas da cidade de Alto Paraíso de Goiás, agora chegaram a outros municípios. Nessa fazenda, o incêndio que começou na madrugada de domingo destruiu a lavoura de milho. Tem bastante fogo aí queimando, continua queimando. E aqui queimou toda a lavoura, 300 hectares queimou toda. Prejuízo total. Os incêndios se espalham rapidamente aqui na Chapada dos Veadeiros. Hoje, o trabalho das equipes se concentra em 5 focos. Esta área foi toda destruída pelo fogo, que chegou bem próximo aqui da rodovia. As chamas já foram controladas, mas a devastação do cerrado foi grande por aqui. Com drones, agentes da Polícia Civil mapeiam a região para tentar descobrir a causa dos incêndios que começaram na semana passada. Hoje a gente tem essa convicção, né, de que há alguém colocando fogo de forma criminosa nas rodovias aqui, às margens das rodovias aqui dos parques. Por se tratar de incêndios florestais numa área desse tamanho, é muito difícil essa identificação rápida, né, mas estão trabalhando em campo para chegar até esse incendiário. Perto da divisa de Goiás com a Bahia, mais fogo. Um grande incêndio destrói há 5 dias o Parque Estadual de Terra Ronca, que preserva um grande complexo de cavernas. A gente precisa ter uma certa consciência, né, da população para contribuir e ajudar a amenizar isso. Principalmente conscientizar a população, né, o risco que isso traz para a mata, para os animais, enfim, até mesmo para nós, né, toda essa fumaça, esse calor juntando tudo, todo mundo passando mal. É fogo na Bahia, é fogo em Goiás, é fogo no Pantanal de Mato Grosso do Sul, onde os incêndios estão fora de controle. Brigadistas estão combatendo as chamas para preservar a Serra do Amolar, que fica lá em Corumbá, onde está o nosso repórter, o Lucas Leles. Lucas, conta pra gente tudo sobre a situação dos incêndios por aí. Boa tarde. Oi, Maju, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Corumbá é o município do país com o maior número de focos de incêndio neste mês de setembro. Desde o dia 1º, já são 857 focos, mais de 170 só nas últimas 48 horas. E o fogo segue fora de controle em várias regiões aqui do Pantanal. Uma dessas regiões fica a quase 200 quilômetros aqui de Corumbá, já bem próximo à Serra do Amolar, que é um corredor de biodiversidade e patrimônio natural da humanidade. Por lá, 12 brigadistas do Ibama Preve Fogo, da Brigada Alto Pantanal, que é coordenada pelo Instituto Homem Pantaneiro, além de 19 bombeiros tentam apagar o fogo há 6 dias por lá. O outro grande incêndio está na região da Estrada Parque, que é uma região de grandes fazendas de gado e também de ecoturismo. E como são regiões de difícil acesso, o transporte é feito de barco e de helicóptero, e onde não é possível chegar, os aviões agrícolas lançam água sobre as chamas. O LASA da UFRJ calcula que quase 1 milhão de hectares já foram queimados este ano aqui no Pantanal. Isso equivale a cerca de 6 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E o calorão acima dos 40 graus, neste momento, 42 graus aqui em Corumbá, com umidade de 18%, dificulta ainda mais o trabalho dos combatentes. E tanto fogo com tanto vento deixa a cidade assim, ó, completamente enfumaçada. Maju. Toda embaçada, toda com aspecto de neblina, né, Lucas? Valeu pelas informações. Continuo falando de fogo aqui em Minas Gerais. O repórter Ricardo Soares acompanhou as primeiras horas de trabalho do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. A troca de turno no batalhão tem que ser rápida, porque tem chamadas chegando uma atrás da outra. Nas ruas, sirene ligada, é uma corrida contra o tempo e torcendo para o trânsito não atrapalhar.
Nós acompanhamos uma equipe que atendeu a um chamado feito por moradores de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. No local, os bombeiros descobriram que o incêndio se espalhou para a mata depois que alguém pôs fogo numa área de descarte clandestino de lixo. O fogo é tão alto que chega até a queimar roupa no varal. Tudo é causado pela uma pessoa que não tem responsabilidade de pôr em fogo. Do dia 1º de setembro até agora, Minas Gerais é o estado que mais registrou focos de incêndio em mata no país, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo os bombeiros, só na região da Grande BH houve aumento de 75% nas ocorrências de incêndio florestal neste mês. Setembro ainda nem acabou, nós já ultrapassamos aí os 4.468 focos. E aí, a partir desses dados, a gente consegue fazer uma série de planejamentos em relação a remanejar ou não efetivo. A região onde tem residências, ela acaba sendo prioritária para a gente proteger aí vidas e bens, né? Também dá-se prioridade em áreas de reservas, né? Áreas de proteção ambiental também são áreas de prioridade. É uma quantidade imensa de focos de incêndio e outros fatores que complicam o trabalho dos bombeiros. Áreas de difícil acesso, além de rajadas de vento que fazem o incêndio se comportar de maneira imprevisível. Isso representa um grande perigo, mesmo para quem está treinado para combater incêndio em locais assim. Soprador aqui para o militar poder fazer o combate, facão, capacete, sistema de iluminação. Então, assim, além de ser um combate extremamente desgastante, dependendo do posicionamento que o militar tiver da linha de frente, ele vai experimentar uma temperatura ali superior a 55 graus. Então a desidratação dele é muito rápida. Nos últimos dias, as equipes de combate ainda receberam reforço. Bombeiros que trabalhavam dentro dos quartéis passaram a integrar o time de campo. E toda ajuda é bem-vinda. É preciso conter o fogo e ficar atento aos sinais deixados pelo homem. Sinais aqui de um incêndio criminoso. A tocha que está sendo coletada aqui, nós vamos levar para fazer a perícia, colher as digitais. Nesse trabalho desgastante e arriscado, os bombeiros ainda se deparam com bichos sofrendo para todo lado. Este gambá, por exemplo, foi resgatado muito ferido e com 4 filhotes. Deu para perceber que ele estava com os olhos queimados, né, bastante machucado, inchados. As patas estavam bem contraídas, sinal de que provavelmente queimou também. E estava muito sujo, provavelmente rolou nas cinzas para poder proteger os filhotes. Estava com 4 filhotinhos na bolsa. Muitas vezes após o incêndio você vê aves voltando ao local, procurando seus ninhos e não encontrando. Cobra também, é muito comum ver cobras queimadas, machucadas, outros animais menores também, é muito comum. Infelizmente, todo ano é esse mesmo problema. Infelizmente, Thiago, sabe que eu conversei com uma fonte que sobrevoou lá a Amazônia. Ela disse que no primeiro momento você vê terra indígena, parque nacional, dá aquela alegria, tudo verdinho, olhos cheios de floresta, depois terra arrasada, dá tristeza e depois raiva. Isso, muita tristeza. Vamos falar então do tempo? O inverno está acabando, muito seco ainda no centro do país. Muito seco. Boa tarde para você, Maju, para você que sempre está com a gente também. Isso é normal, a massa de ar seco ainda está dominando regiões como o centro-oeste e o sudeste, e aí só deve começar a mudar essa situação a partir do final de outubro, quando a chuva mais frequente vai voltar para esses lugares, Maju. Bom, então aí, hoje, dia muito seco ainda também. Muito seco, a gente já está sentindo isso, principalmente aqui em São Paulo. Olha comigo aqui, né, onde está amarelo aqui no mapa, pega aqui do interior do Nordeste até o oeste de Santa Catarina, secura pegando hoje. Em Brasília, a umidade do ar está abaixo dos 12% agora à tarde e isso aí é estado de emergência. Cuiabá vai ficar nessa pegada, só 12% de umidade também, ideal para a saúde são 60, 42 graus em Cuiabá. Palmas batendo os 39 graus, Teresina 38, Rio e São Paulo, tarde também abafada, quente aqui em São Paulo, chegando aos 34 graus. Vi chuva nas extremidades, onde deve chover mais forte? Vamos olhar ali porque tem alerta para temporal. Primeiro vou falar da chuva que é mais isolada e forte em pontos do norte do Brasil, como Amazonas, Roraima, Amapá e também Pará. Agora, atenção lá para o sul do Brasil, tá? No sul do Brasil tem temporais mais generalizados, inclusive, baixa pressão. Esse sistema aqui fabrica as nuvens de chuva, está atuando por lá desde ontem. Desde ontem, aliás, está chovendo granizo em algumas cidades gaúchas. Em Bom Jesus, que fica na Serra, o gelo perfurou os telhados de 35 casas. 50 pessoas tiveram que se abrigar na casa de parentes e ainda bem que ninguém se machucou. Em Porto Alegre também teve granizo ontem. Hoje os temporais podem se repetir, você vê que está bem nublado por lá, isso até a noite, com ventania e granizo também. Em Pelotas ainda tem muita chuva até a noite, você vê aqui, ó,
80 milímetros, é muita coisa. Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, também 30 milímetros. São Joaquim, em Santa Catarina, também nessa rota dos temporais. E hoje o alerta de ressaca continua com ondas de até 3,5 metros entre o Chuí, no Rio Grande do Sul, e Laguna, em Santa Catarina. Fica o aviso também. Você falou de hoje, de ontem e amanhã. Temporais continuam? Vamos falar de amanhã, então. Os temporais vão se espalhar mais pelo Paraná, chegando ao sudeste até a noite, e o alerta de ressaca aumenta. Vai do litoral gaúcho ao litoral do Rio de Janeiro. Sobre a chuva, ela vai ser mais forte entre o norte gaúcho, pegando também boa parte de Santa Catarina, sul do Paraná. No norte do Brasil ainda tem também. Amanhã chove forte em Curitiba, entre a tarde e a noite. Você vai olhar aqui, ó, 28 graus. Manaus tem chuva amanhã também forte e Belém também. E o inverno se despedindo com chuvarada nos extremos do país, porque a primavera já está batendo na porta. Para a gente encerrar, a nova estação vai começar depois de amanhã, e aí esse início vai ser com cara de inverno nas regiões sul e sudeste, e as temperaturas vão cair na quarta-feira, principalmente aqui em São Paulo. Faltam 2 dias para a primavera, Maju. É, primavera. Obrigada, viu, Thiago? Valeu. Com o volume de chuva cada vez menor, preservar as nascentes é ainda mais importante. Produtores rurais de Goiás se esforçam para proteger os locais onde nascem os cursos d'água. Em tempos de seca, as lagoas do Cerrado em Goiás têm ficado com volume de água cada vez menor. Mas a culpa não é só da falta de chuvas. Desmatamento e criação de gado em áreas de nascentes prejudicaram o meio ambiente. Isso aqui no passado não poderia ter desmatado. Em volta dessas lagoas era tudo mato. Olha, houve o desmatamento, consequentemente veio a área de pastagem. Essas áreas são úmidas, mas o que acontece? Desmatou em volta também essa área, como vê o pisoteio do gado. Hoje ela não tem aquela infiltração como antes, já existe uma compactação. Lagoas naturais, como essa daqui, são importantes para o meio ambiente, porque elas absorvem a água da chuva. Parte dessa água evapora, contribuindo com a umidade do ar, e parte infiltra no solo, abastecendo o lençol freático e, consequentemente, chegando até os rios. Para preservar essas importantes reservas de água, a Delegacia Estadual de Meio Ambiente de Goiás tem feito um trabalho de conscientização com os produtores rurais. Eles são orientados a adotar medidas simples, mas eficazes, como a construção de cercas no entorno das lagoas. Cada vez mais as atitudes individuais, né, as atitudes dos proprietários de terra têm se tornado vitais para a manutenção dos recursos hídricos. A gestão da água nas propriedades agrícolas ela é de suma importância para a preservação, né, do quantitativo de água e também da qualidade de água que nós temos hoje. Existem várias formas de ser feito, né? Essas formas elas vão desde um manejo adequado do solo nas áreas de produção, até a proteção dessas áreas de nascentes com relação a diversos fatores de estresse, como, por exemplo, o pisoteio de animais. Com o cercamento, o gado fica longe das nascentes, protegendo assim as áreas de preservação permanente que ajudam a formar os córregos e a dar volume ao rio Araguaia, um dos mais importantes do Centro-Oeste. A gente nota que a cada ano que passa, o tempo as águas vão sumindo, né? Então a gente notou que a gente preservando e fazendo seca, defendendo do gado, as águas se rebrotam. O Edmo Pinheiro tem feito a parte dele. Além de cercar as áreas de lagoas da fazenda, que fica em Montes Claros de Goiás, no oeste do estado, investiu em bebedouros, para evitar a presença do gado perto das fontes naturais de água. É uma conscientização de todos os pecuaristas, agricultores, que é muito possível fazer uma pecuária e uma agricultura sustentável. E o resultado está aí, uma seca absurda e água em abundância aqui na nossa região. E foram divulgadas agora há pouco algumas imagens do encontro bilateral entre o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson em Nova York. Boris Johnson destacou que Brasil e Reino Unido estão trabalhando juntos nas vacinas contra a Covid. O primeiro-ministro britânico disse que tomou o imunizante da AstraZeneca e que é uma ótima vacina. Boris Johnson incentivou todos a se vacinarem e disse que ele já tomou as 2 doses. Bolsonaro disse que não tomou a vacina ainda.
Obrigada pela companhia, a JH vai ficando por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional. Você fica agora com a novela Tititi, em Vale a Pena Ver de Novo. E na sequência tem amistoso do futebol feminino. O Brasil vai enfrentar a Argentina. Boa tarde, até amanhã.